Olá pessoal, primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar com uma revisão do PET, volume 1, primeira semana. Dividir em duas partes. A primeira parte é a notação científica. Notação científica. O que vem a ser notação científica? No âmbito científico, é comum usarmos números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, para indicar a massa de corpos celestes ou o comprimento de um vírus. Então, a massa da Terra, por exemplo, esse número aqui é enorme. E o tamanho de um vírus em metros. É um número muito pequeno. Esses números fica muito complicado em escrevê-los e fazer cálculos com ele. Por isso nós vamos usar a notação científica. O número está em notação científica quando está escrito na forma A vezes 10 elevado a N. Este A tem seu número compreendido entre a partir de 1 e menor do que 10. Então, entre o 1 e qualquer número entre 1, inclusive 1, e tem que ser menor do que 10. E o n é o expoente, que é sempre um número inteiro, positivo ou negativo, mas tem que ser sempre número inteiro. Esse n ele vai indicar quantas casas que a vírgula deve andar. Então, por exemplo, vamos escrever o número que expressa a medida aproximada da massa da Terra em notação científica. Então, esse número aqui, 5.973 seguidos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 zeros. Como que eu vou escrever isso em notação científica? Então, na notação científica, nós sabemos que esse número aqui tem que ser um número a partir de 1 e menor do que 10. Então, tem que colocar a vírgula em uma posição em que o A esteja nesse intervalo. Então, se eu colocar ele aqui, 5,973, satisfaz a necessidade ali. Se eu colocar depois do 9, vai ficar 59. E 59 é maior do que 10. Então, vou escrever a vírgula depois do 5. Só que agora eu tenho que colocar 10 elevado a alguma coisa. E esse 10 elevado a alguma coisa, este n, é a quantidade de casas que eu andei até chegar na posição que a vírgula está ocupando agora. A vírgula, ela sempre ocupa no número inteiro, onde ela não aparece, sempre está no final do número. Então, nesse caso aqui, a vírgula ela estaria aqui, Então, para chegar nessa posição, quantas casas que eu vou andar? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Ela andou 24 casas. Então, eu vou colocar vezes 10 elevado a 24. Então, esse é o peso da Terra em notação científica. 5,973 vezes 10 a 24. Quer dizer, esse 24 aqui indica que a vírgula deve andar 24 casas para o lado positivo. Agora, escreva um número que indica a medida aproximada do comprimento em metros de um vírus. Podemos fazer. Então, por exemplo, tem esse número aqui, que é o tamanho do vírus em metros. Eu tenho que escrever na fórmula A vezes 10 elevado a N. Lembrando que esse A tem que ser um número a partir de 1 e menor do que 10. Então, essa vírgula tem que ficar depois do 2. Tem que ser assim, A vírgula está aqui, depois do 2, Só que eu não vou escrever ele porque agora só vem 0. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Quantas casas que essa vírgula andou para ocupar a posição que ela ocupa agora? Que é aqui, depois do 2, Então, ela estava... Aqui ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela andou 8 casas. Então, não vai ser 10 elevado a 8, não. Vai ser 10 elevado a menos 8, porque esse número é um número menor do que 0. Então, está indicando que a vírgula deve andar para a esquerda, para voltar a ser o número que eu tinha antes.
constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância. E seu valor 6,02 vezes 10 a 23. Escreva esse número na forma decimal. Agora é o contrário. Eu tenho a notação científica e quero transformá-lo na notação decimal. Então, esse 23 aqui, ó, indica que eu devo andar com a vírgula 23 casas para a direita. Então, vou andar aqui, ó. A vírgula está aqui depois do 6, vou andar 1, 2. Só que está faltando. Está faltando o quê? 21 casas, que eu tenho que andar 23, eu já tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar com 0. Então, está lá, ó, 602, vou completar com 21 zeros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Pronto. Transformei na notação decimal. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi. Então, aqui é um texto, mas o que tem de importante aqui? É a quantidade, que é 4,129 milhões de toneladas. E eu quero que passar isso para quilogramas. Quantos quilos que foi exportado? Então, vou escrever o número aqui, ó. 4,129 milhões de toneladas. O que é milhões? Milhões é 1 seguido de 6 zeros, que é 10 elevado a 6. Só que eu quero transformar em quilo. 1 quilograma, desculpa, 1 tonelada, eu vou transformar em quilo. 1 tonelada é 1000 quilos, que é 10 elevado a 3. Então, eu vou transformar 4,129 milhões de toneladas, eu vou escrever 4,129 milhões, 10 elevado a 6, e toneladas, que é 10 elevado a 3. Aqui agora é só multiplicar. Aqui nós vamos relembrar uma propriedade de multiplicação de potência na mesma base. Multiplicação de duas potências e as duas potências estão na mesma base. Qual que é a regra? Mantém a base e soma os expoentes. Então, eu vou manter o 10 e vou somar 6 mais 3. Então, vou ter 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilos. Letra C. Essa questão foi do Enem de 2015. Outra questão do Enem de 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha de 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com uma marca de 43,18 segundos. Esse tempo, em segundos, escrito na notação científica. Repare que não está na notação científica. Por quê? Para ser notação científica, o número tem que estar a partir de 1 e menor do que 10. Então, 43,18 é maior do que 10. Então, onde que deve ficar essa vírgula? Eu devo deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda. Tem que colocar essa vírgula aqui, ó, depois do 4, entre o 4 e o 3. Então, eu vou escrever 4,318 vezes 10 elevado o quê? Elevado a 1. Indica que eu devo andar com essa vírgula uma casa para a direita para voltar ao que eu tinha antes. Então, resposta letra B. Outra questão do Enem de 2017. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias. Como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, o A, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros.
Na mesma forma de representação, uma unidade em metros equivale a. Então, eu tenho aqui uma unidade astronômica, que é uma unidade muito grande. Aqui ela está em milhões de quilômetros. Eu quero transformar isso em metros. Então, o que eu vou fazer? Aqui a distância entre a Terra e o Sol, que é 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. O que é milhões? Milhões é 1 seguido de 6 zeros. Então, é 10 elevado a 6. Quilômetro. Quilômetro é 1000 metros, que é 10 elevado a 3. Então, eu vou transformar essa notação em metros. Então, eu tenho 1,496 vezes 10 elevado a 2, que eu já tinha aqui em cima. Milhões é 10 elevado a 6. Então, está 10 elevado a 6. E quilômetros é 1000 metros, que é 10 elevado a 3. Então, está aqui 10 elevado a 3. Novamente, eu vou usar aqui propriedade de potência, multiplicação de potências na mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou repetir 1,496 vezes 10 elevado à soma 2 mais 6 mais 3, que vai dar 11. Então, 1,496 vezes 10 elevado a 11, que é a letra A. Ficamos por aqui. Saúde e paz a todos e espero vocês na próxima aula.